Você já teve a sensação que a sua vida está uma bagunça, que está tudo desmoronando? Mas será mesmo que é a sua vida que está uma bagunça? Ou são seus olhos que estão focando demais no problema? Convido você a ficar nesta dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Que Deus possa abençoar você logo pela manhã, você que está aqui junto comigo, você que assiste ao longo do dia, que também seja alcançada por esta palavra que vai tocar o seu coração. Eu tenho certeza que vai trazer resposta e clareza para a sua vida. Eu quero dividir algo que Deus tem falado profundamente no meu coração, algo que traz uma percepção, uma visão diferente para as nossas vidas e que, sem perceber, se a gente não tiver cuidado, a gente pode viver a nossa vida numa perspectiva completamente oposta do que Deus tem para nós. Mas eu tenho certeza que depois que você ouvir essa palavra, deixar ela entrar no seu coração e gerar ação de mudança no seu posicionamento, você vai ver muita coisa mudar. Mas claro que você não pode ficar aqui só escutando, né? Você sabe do nosso lema, ouvir, pensar e agir. É o OPA que eu sempre falo aqui para vocês. Pratique essas três coisas em conjunto. Ouça a dopamina, pense na palavra, deixe ela germinar e gerar ações que vão transformar a sua vida. Se você praticar isso, você vai ver que realmente a sua maneira de ver as coisas, sua maneira de viver vai ser diferente. Porque quanto mais a gente foca naquilo que não está dando certo, quanto mais a gente olha para aquilo que não está fluindo, pior a gente se sente. Você já teve essa sensação? Parece que quanto mais você vê aquilo, mais aquilo parece te incomodar, parece que aquilo se torna ainda mais pesado. Mas quando você deixa as coisas simplesmente fluírem, quando você tira ou muda o foco, sabe, tira a sua visão daquilo que você tá ali, focando o tempo todo como um grande problema, as coisas elas parecem trazer um cenário diferente, uma solução nova. Então hoje o Senhor ele quer trazer essa instrução para o seu coração. O quanto você tem gastado a tua energia olhando para as coisas que geram esse peso, essa sobrecarga e esse desânimo que você tem sentido constantemente. O quanto você tem alimentado aí na sua vida essa perspectiva negativa que tem afastado você realmente de experimentar o cuidado de Deus. Mas hoje o Senhor quer trazer uma clareza para que você mude a sua visão. E para isso, vamos ler o que está escrito lá em Mateus. Nós vamos ler uma referência que Jesus nos ensina, uma instrução que ele deixa quando ele vai falar ali no Sermão do Monte. E ele traz uma verdade que, se você entender e praticar na sua vida, conquistadora, muita coisa vai mudar. Porque se você perceber, há muitas coisas hoje você tem visto como pesadas, como difíceis, porque você está com uma perspectiva oposta do que realmente você deveria manter no seu coração. E é o que a palavra que nós vamos ler aqui, ela traz exatamente essa clareza. E se você entender esta instrução, sua vida será realmente transformada. Então abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, nós vamos ver do verso 22 até o 23. Olha o que diz. Os seus olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha o que nós estamos lendo aqui e olha essa palavra de Jesus. Jesus ele traz o exemplo dos olhos como a candeia. A candeia é a iluminação, né? É a luz. É o que representava ali a lamparina para poder iluminar o ambiente. Então está dizendo que os nossos olhos é o que ilumina a nossa vida. Ou seja, onde os seus olhos estão focados é onde você vai se dirigir. É para onde você vai. Os seus olhos te direcionam. Os teus olhos trazem para você clareza onde você está e o que você pode esperar daquilo. Então, quando os seus olhos eles começam a focar muito no problema, você vai perceber que o problema vai se tornar ainda maior e ainda mais difícil. Mas se você muda a perspectiva e coloca os teus olhos em outra perspectiva, em outra visão, você muda o ângulo,
muda a referência, muda a maneira de ver as coisas. Parece que aquele problema ele não é tão grande assim, ele não é tão pesado. Por quê? São os seus olhos. E esses olhos precisam ser conservados para que eles sejam bons. Porque se eles forem maus, você vai carregar trevas. O que é carregar trevas? É realmente carregar peso, carregar angústia, carregar tudo que é ruim. Tudo que gera peso, tudo que gera dor. E por isso que muitas pessoas, hoje, elas se sentem sobrecarregadas, se sentem cansadas. Por quê? Porque elas estão vendo demais o problema e não conseguem desvirtuar o foco daquele problema. E, consequentemente, parece que ele ainda se torna mais pesado. A sensação é que o peso é ainda maior, porque você está vendo. Eu não sei se você já ouviu, com certeza você já ouviu aquele ditado tão famoso que diz, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. É basicamente isso que nós vemos Jesus falar. O que os seus olhos focam é o que você vai sentir. Então, se os seus olhos estão focando na dor, no problema, na dificuldade, e você tem só alimentado isso na sua visão, é óbvio que você só vai conseguir ter sentimentos ruins. Mas se você muda a visão dos teus olhos, se você muda a perspectiva daquilo que você recebe, daquilo que você coloca os seus olhos, daquilo que você nutre no teu olhar, obviamente você vai ter também um sentimento diferente. Então, o que os seus olhos têm visto? Será que realmente a vida está totalmente destruída, o caos está estabelecido, ou é você que está vendo só o problema? Às vezes a solução é tão simples, mas a gente está tão focado no problema que a gente não consegue enxergar outra solução e outra alternativa. Eu quero trazer para você um exemplo que aconteceu comigo, que foi numa viagem que eu fiz com os meus pais há um tempo atrás. A gente foi fazer uma viagem em família, e nessa viagem em família a gente ia para um outro país. Só que essa viagem ela foi decidida de uma forma bem diferente, né? Primeiro eu e o Diego e minha mãe tínhamos decidido ir, meu pai e meu irmão não iriam, mas aí eles decidiram no meio do caminho ir com a gente. Só que não tinha mais o voo na mesma aeronave, então eles tinham que ir em um outro voo. E com isso, meu pai e meu irmão iriam depois que eu e minha mãe e o Diego fôssemos. E quando eles foram fazer o check-in, meu pai, ele foi fazer o check-in dele, do meu irmão, a moça do aeroporto perguntou, cadê a autorização por escrito da mãe? E aí meu pai falou assim, mas como assim autorização por escrito? E aí a moça explicou, olha, como ele está indo com um RG, porque era uma viagem para o Mercosul, e não com um passaporte, é necessário a autorização prévia da mãe de que ele pode viajar com você, apenas só vocês dois. Porque a mãe ela precisaria estar com ele porque ele é menor de idade. E como ele responde para os dois, tanto para o pai quanto para a mãe, é necessário ter autorização. É uma regra de segurança que tem dentro, né, da imigração. E a gente não fazia a menor ideia que tinha essa regra. Porém, a gente estava no dia da ida, né, da nossa viagem. Faltavam poucas horas para a gente embarcar. E para piorar a situação, não podia ser só uma carta, tinha que ser uma carta reconhecida firma, né? Então tinha que ter levado no cartório, reconhecer firma e levar lá para fazer o check-in. E a gente não tinha nada disso. Aí a gente falou, o que a gente pode fazer para reverter essa situação? A moça falou assim, não tem muito o que fazer, essa é a regra. E aí, gente, começou o desespero. Aí o gigante se apresentou, né? O problema era grande. E essa situação se tornou impossível. Para vocês terem ideia, eu chorei, eu fiquei angustiada, era a nossa primeira viagem em família para fora do país, a gente estava ansioso, empolgado, mas parece que tudo estava dando errado. E literalmente tudo estava dando errado, porque quanto mais a gente viu o problema, mais a situação parecia pior. Então a gente tinha até pensado na possibilidade de só ir eu, a minha mãe e o Diego, meu pai e meu irmão ficarem mesmo, porque a única solução que a gente tinha era comprar uma passagem nova, mas para piorar a nossa situação, quando a gente despachou as nossas malas, a gente despachou a mala que só tinha sapato, porque a minha mãe fez um combinado ali, né, de uma mala ir com sapato, outra ir com roupa, e tava tudo junto, né, todo mundo ia ficar junto, então minha mãe fez esse combinado. E aí a gente descobriu que a mala de roupa tava com a gente, aí a gente teria que pagar bagagem a mais, e aí com aquela confusão e o desânimo bateu, parecia que nada ia dar certo. Gente, isso foi uma loucura. Foram 2 horas nessa angústia, mas foram as piores 2 horas, né? Onde parecia que não havia solução. O gigante, ele aumentava. Cada vez mais você olhava o problema,
pior ficava a situação. E aí, gente, eu tinha ido lá na companhia, pedido instrução, o que a gente poderia fazer, e a única informação que eles davam é: não tem o que fazer, vocês vão ter que viajar separados, ou então vocês vão ter que comprar uma nova passagem e ir todo mundo junto no mesmo voo, aquela loucura. E aí, gente, chegou um momento que a gente já tava meio que assim, realmente não vai dar, acabou a viagem em família, acabou as nossas férias, já tava todo mundo triste. E aí veio em mim um negócio assim tão grande, que eu falo que foi a ousadia do Senhor mesmo, sabe? Veio uma ousadia, uma coragem no meu coração tão grande, que eu falei assim, não, gente, a gente não pode aceitar isso. Não vamos aceitar isso, a gente precisa, de fato, ver alguma forma de resolver esse problema. Vamos voltar lá na companhia aérea, vamos conversar, alguma coisa tem que acontecer. E, gente, a gente já tinha ido, já tinha falado, mas algo dizia, volta, mas agora volta com uma perspectiva diferente. E aí a gente voltou, e nisso que a gente voltou, a gente foi no caminho orando. Eu fui orando, minha mãe foi orando, todo mundo foi orando. A gente fez um caminho, o mesmo caminho, mas agora com uma visão diferente. Agora a gente não estava indo na visão humana, a gente estava indo com uma visão espiritual. E a gente falou, Senhor, se há alguma coisa travando a nossa viagem, o nosso passeio, o nosso desfrutar, Senhor, que venha tirar isso agora, para que a gente venha desfrutar desse tempo de qualidade em família. E a gente foi orando, lógico, com muito medo, angústia, né? Mas a fé começou a vir à tona, né? A visão mudou. E aí a gente chegou, o mesmo rapaz que atendeu a gente, aí ele veio, já olhou com aquela cara, tipo, você de novo aqui, meu Deus. E aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, realmente não tem outra alternativa, já estamos todos aqui, não deixa a gente perder a nossa viagem em família, enfim, a gente conversando. Aí eis que surge uma moça lá no fundo, que ela ficou ouvindo, desde a primeira vez, mas na primeira vez ela não falou nada. E nessa segunda vez ela olhou e falou assim, veio pra perto e perguntou, gente, o que tá acontecendo? Aí eu contei toda a história triste pra ela. Ela falou assim, mas gente, a solução é muito simples. O pai tá aqui, a mãe tá aqui? Estão. Eles vão pro mesmo lugar? Vão. A diferença é que a mãe tá entrando primeiro e o pai tá ficando com o filho e aí ficou essa confusão. Ela falou, gente, é muito simples, vocês chegaram antes de embarcar. Se vocês chegaram antes de embarcar, vocês podem antecipar check-in, né? No caso, eles poderiam ter feito antecipação para ir no voo de vocês, que inclusive tinha vaga. Mas agora já encerrou o check-in para o voo de vocês. Então, o que nós vamos fazer? Como já foi feito o check-in da mãe e ela tá aqui, a gente consegue fazer com que ela entre no voo depois. Ela pode ter a opção, porque ela já fez o check-in, então ela tem a opção de mudar o voo caso ela necessite. Então, nós vamos fazer aqui um atraso de voo para ela ir junto com o pai e com o menor de idade, e aí não vai ter nenhum problema, porque o segredo é o pai e a mãe estarem juntos para entrarem no país. Pronto, gente. Resolvida a situação. Não precisamos gastar nada, era um direito nosso, mas no momento da angústia, no momento do problema, da preocupação, a gente não foi atrás nem de ver quais eram os nossos direitos de voo. A gente não conhecia as regras que tinham da companhia. E o rapaz que estava lá, ele não estava nem um pouco interessado em nos ajudar, porque ele queria só vender mais uma passagem. Vocês conseguem entender? Mas o que aconteceu? O que mudou o cenário? Mudou foi o nosso posicionamento. Quando a gente foi orando, quando a gente foi posicionado, quando a gente falou, não, vamos aceitar, esse gigante vai cair, a gente viveu a mudança do cenário. A situação era a mesma, o lugar era o mesmo, mas Deus moveu as coisas para ser de uma forma diferente, porque a nossa visão mudou. Primeiro, a gente indo com uma visão derrotada, uma visão desesperada, querendo ter a solução do homem. Mas depois a gente foi com a visão em Deus e buscando a solução no Senhor. E Ele usou uma pessoa que estava lá na primeira vez, mas de repente essa pessoa sente no coração de vir falar com a gente e ela muda toda a nossa situação. Por quê? Porque nós confiamos na situação de uma forma diferente, a nossa visão mudou. E a gente vê isso na Bíblia com várias pessoas, várias histórias. Davi e Golias é um exemplo. Golias estava afrontando todo o exército que era totalmente preparado para lutar contra os inimigos, mas quando Golias foi lá, enfrentou eles e desafiou eles, eles não se sentiam preparados. Por quê? Eles começaram a olhar só para o problema, olharam para o tamanho do gigante, olharam para a armadura de Golias, olharam para o equipamento, para o preparo de Golias e se sentiram inferiores. Mas quando a gente vê um menino de 17 anos que não era preparado para a batalha, era apenas um pastor de ovelha,
ele simplesmente olha para Golias e fala assim, quem esse cara pensa que é? Ele não tem nem aliança com Deus para confrontar o Deus dos exércitos. Porque Davi não olhou aquele confronto, aquela afronta para as pessoas. Ele olhou aquela afronta para o próprio Deus. E ele falou, quem você pensa que é perto do meu Deus? E um detalhe que chama a atenção aqui. Nós precisamos entender que olhar com uma perspectiva diferente não é ignorar o problema. Não é ignorar a situação, é reconhecer que a situação é difícil, é reconhecer o problema, é reconhecer que o cenário não é favorável, assim como Davi reconheceu que Golias era forte de fato. Ele fala, você pode vir contra mim com essas lanças, você pode vir contra mim com essa armadura aí, mas eu tô indo contra você com o Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele não ignora a força bélica de Golias, mas ele não olha para Golias como maior do que o seu Deus. Consegue entender? E é a mesma coisa que aconteceu comigo nessa situação que eu contei para vocês. No primeiro momento eu vi o problema como maior e não o meu Deus que poderia mudar a situação. E quando eu vi o Deus que eu servia e pensei, poxa, mas Deus preparou tudo, trouxe a gente até aqui pra gente não viajar, tem algo errado. O meu Deus é maior que isso, o meu Deus é um Deus poderoso, ele vai prover algo pra gente fazer essa viagem. E o resultado estava lá. Era uma situação simples, que se resolvia no natural, mas que precisava de um mover espiritual, precisava de um posicionamento de fé. Então a nossa visão, ela precisa mudar, conquistadora. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas Jesus, ele nos orienta, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, você vai caminhar com alegria, vai caminhar com força, com vigor, mesmo diante de um problema. Porque os teus olhos não estão focando no problema, os teus olhos estão focando no Deus que você serve. Então você vai ter vigor, você vai ter força, vai ter ânimo para encarar os desafios, os gigantes que se levantam contra você. Mas, se seus olhos forem maus, focados só no problema, só na desgraça, olhando só a negatividade, olhando só a situação ruim, como que você vai ter alegria, ânimo, força para encarar os desafios? Se você olha para o seu casamento e só vê o lado ruim dele, como que você vai querer restaurar esse casamento? Se você olha para suas finanças e só vê tudo, toda uma tragédia, como que você pode ter confiança que Deus pode mudar esse cenário? Se você só olha para as coisas que você não tem e não agradece pelas coisas que você tem, como que você vai sentir gratidão? Então hoje o Senhor te chama para mudar a sua visão. Mude a sua perspectiva. Se seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Se seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. E aí? Como você decide viver? Continua ainda olhando para a sua vida como se tudo estivesse dando errado? Ou você vai começar a mudar a perspectiva? Vai mudar, vai trocar a visão. Eu não sei qual gigante você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você está lidando. Mas se você muda a sua se você muda a sua perspectiva, se você muda a sua visão, tira o olhar do problema e põe em Deus. Eleva os seus olhos para o monte e pergunta, de onde me virá o socorro? Não vem de ninguém, a não ser de Deus. Se você olha para Deus como seu socorro, não importa qual seja o desafio, a vitória, ela é garantida. Que essa palavra possa entrar no seu coração e gerar confiança naquilo que Deus está falando com você. Eu quero orar pela sua vida e declarar que essa palavra vai acender esta fé de convicção no que você acabou de ouvir. Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que os olhos dessa conquistadora sejam abertos, que eles sejam cheios de luz, que eles sejam olhos bons, que foca, Senhor, no que é bom, no que é agradável, naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem operado. Se hoje os olhos dela, Senhor, carregam negatividade, se só estão focados no problema, se só estão focados na dor, Senhor, eu declaro agora em nome de Jesus que os olhos possam mudar a perspectiva. Por mais que o problema continue, que os olhos sejam diferentes. Mude a visão desta conquistadora, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra possa gerar direção e clareza para o posicionamento dela. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora vai lá, conquistadora, se prepare para o dia, mude a sua perspectiva. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas para de ficar esperando que algo aconteça para que você se prepare para o dia com alegria. Vai lá, se vista com o seu melhor, mesmo que o teu dia não seja o melhor, mude a visão. Mude a visão e comece o teu dia de uma forma diferente, já se preparando para ele. Só de você se posicionar de uma forma diferente, você vai ver que o teu dia pode ter um resultado
completamente mudado daquilo que a visão parece te trazer. Confia no que eu estou te dizendo. Seja obediente à palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai testemunhar grandes coisas na sua vida. Um grande beijo, fica com Deus. E se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal para não perder a nossa dopamina dos próximos dias. Um beijo, tchau, tchau!